Olha a pergunta. Existem testemunhas de que Jesus é Deus? Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor João Wagner. Antes que você se esqueça, dê um like, dê um joinha, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber as novidades e compartilhe. Dessa forma você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Olha a pergunta. Existem testemunhas de que Jesus realmente é Deus? Além das próprias afirmações de Jesus a respeito de si mesmo, os seus discípulos também reconheceram a divindade dele, a divindade de Cristo. Os discípulos afirmaram que Jesus tinha o direito de perdoar pecados. Perdoar pecados somente Deus pode fazer. Uma vez que é Deus quem se ofende com os pecados. Então, somente Ele se ofende com os pecados e somente Ele pode perdoar pecados. Em estreita relação com esta última afirmação, diz também que Jesus é aquele que vai julgar os vivos e os mortos. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Tomé clamou a Jesus. Ele disse, Senhor meu e Deus meu. Lá em João 20 e versículo 28. Paulo chama Jesus de grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. E mostra que antes de vir em carne, Jesus já existia, na forma de Deus. Filipenses 2, de 5 a 8. O escritor aos Hebreus diz a respeito de Jesus, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Lá no capítulo 1, versículo 8 de Hebreus. João afirma que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, ou a palavra, Jesus, ele era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Então, nas Escrituras, os exemplos que ensinam sobre a divindade de Cristo são muitos. Mas apenas um desses exemplos é suficiente para mostrar que Cristo teve a sua natureza divina e foi reconhecida por todos os seus seguidores. Então, a Bíblia toda está repleta de provas da divindade de Jesus. Porém, eu quero mostrar a você 5 testemunhas que comprovam a divindade de Jesus somente no livro de João. 5 testemunhas só no livro de João. Na verdade, no capítulo 5 de João, Jesus apresentou 5 testemunhas. Na lei de Moisés, o testemunho de apenas uma pessoa, ele não possuía nenhuma validade. Porém, o testemunho de 2 ou mais pessoas era considerado uma prova verdadeira. Então, eu quero apresentar aqui, no livro de João, a primeira testemunha foi o próprio Jesus. João 5 e 31. Ele disse, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Embora o autotestemunho não fosse válido nos tribunais judaicos, o testemunho de Jesus valia, pois ele sabia de onde vinha e para onde ia. Ele fala sobre isso lá em João, capítulo 8, versículo 14. A segunda testemunha é o próprio João Batista. João ouviu a voz de Deus falar e então o Espírito Santo descer sobre Jesus. E então João contou a seus discípulos que Jesus era o Filho de Deus. Veja lá em João capítulo 1, versículo 34. Ele diz, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus.
A terceira testemunha foram os próprios milagres operados por Jesus. O Evangelho de João relaciona 7 milagres. 7 milagres de Jesus. E cada um deles mostrando o poder de Cristo em uma área diferente da vida. Olhe bem. Jesus ele transformou água em vinho no segundo capítulo do Evangelho de João. Jesus curou os filhos do oficial romano lá no capítulo 4 de João. Jesus curou o paralítico em João 5. No capítulo 6, Jesus alimentou uma multidão imensa. No próprio capítulo 6, no mesmo capítulo, Jesus anda sobre as águas. Lá no capítulo 9, Jesus curou o cego. No capítulo 11, Jesus ressuscitou Lázaro. Então veja bem, cada um desses sinais demonstravam o poder de Jesus e a sua autoridade. E todos esses milagres juntos autenticavam as suas afirmações de divindade, de que ele era Deus. Concorda comigo? A quarta testemunha é o próprio Pai, falando por meio do próprio Jesus, né? E de seus milagres, mas mostrando que era distinto das obras miraculosas de Jesus. Jesus afirma lá em João 5,37, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. O próprio Pai testificou de Jesus. A quinta testemunha é a Escritura Sagrada, pois a lei e os profetas, eles previram a vinda de Jesus e descreveram o ministério de Jesus, falaram sobre o ministério de Jesus. João 5,39-41. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Para aqueles que efetivamente ouviram Jesus falar, a quinta testemunha, que é a Escritura Sagrada, era a mais reveladora. Pois se os judeus ao menos acreditassem em Moisés, teriam reconhecido Jesus e teriam acreditado nele. Então, assim como acontece conosco hoje, acreditamos na palavra de Deus, aceitamos o seu testemunho e por meio das Escrituras nós chegamos a um conhecimento a respeito do Salvador, Jesus Cristo. Então, recapitulando aqui, as 5 testemunhas da divindade de Jesus, do livro de João, são: a primeira testemunha, o próprio Jesus. A segunda testemunha foi João Batista. A terceira testemunha foram os milagres operados por Jesus. A quarta testemunha foi o próprio Pai. E a quinta testemunha é a própria Escritura Sagrada, a própria Bíblia. Todos os escritores e profetas lá do Antigo Testamento escreveram ou profetizaram a respeito de Jesus. Agora, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós podemos confiar naquilo que a palavra declara a respeito da própria palavra. E eu encerro com uma citação de Plutarco, um sábio lá do primeiro século. E eu quero que você preste atenção na importante citação de Plutarco. Ele disse o seguinte: seria melhor não dizer nada. Seria melhor não ter nenhuma opinião a respeito de Jesus do que ter uma que não seja digna dele. Pois a primeira é apenas incredulidade, enquanto que a outra é desprezo.
Pense nisso, meu querido. Pense nisso. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.